Livro de Números, capítulo de número 23. 23. Vamos ler do versículo de número 8 até o versículo de número... Vamos ler o versículo de número 8 e vamos ler do versículo de número 18 até o versículo de número 20. Versículo 8 diz assim: Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou, não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Números 18 diz assim: Então proferiu a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Depois, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Irmãos, pode sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra, uma palavra muito poderosa da parte de Deus. E quando nós entramos nesta palavra, observamos que o povo de Israel, ele está aqui no livro de Números, que é o quarto livro do Pentateuco, onde o Senhor começa a trazer a Israel para os processos de conquista. Quando você lê o livro de Números, você vê que Deus está trazendo várias conquistas ao povo de Israel, né? Observe que, quando nós falamos aqui, irmãos, ainda no versículo de número 8 de Números, observe que Balaão, diante de uma proposta de Balaque, ele traz uma mensagem na Bíblia, no versículo de número 8, dizendo: Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Né? E aqui nós começamos a trazer uma revelação poderosa do que Deus ele quer falar através desta campanha, do que Deus ele quer falar conosco através desta palavra, né? Observe que quando falamos, irmãos, de maldição, quando falamos, aleluia, de algo que está amaldiçoado, né? Quando falamos disso, falamos a respeito daquilo que está amaldiçoado, e falamos verdadeiramente do homem caído, né? Falamos do homem caído. Quando nós observamos todo o contexto da Bíblia Sagrada, existe um propósito de Deus. O propósito de Deus é salvar o homem, porque o homem, na realidade, ele estava caído, ele estava debaixo da ira. O homem, ele estava debaixo, aleluia, de um jugo, onde ele estava aprisionado e não poderia, aleluia, pagar a dívida do seu pecado. Quando nós vemos que o homem cai ali no Éden, quando Adão ele pega comendo o fruto onde o Senhor disse para ele não comer, né? O homem traz ali a maldição. O homem, quando ele come do fruto,
ele traz a maldição. E essa maldição não está contida só na vida de Adão. Ela está contida em toda a terra. Em toda a terra. A terra agora se tornou maldita por causa do pecado de Adão, né? E o Senhor, quando Ele faz o homem, uma das coisas que nós precisamos entender, que quando o Senhor faz o homem, uma coisa que Deus deu ao homem foi a liberdade, para que o homem pudesse escolher entre o bem e o mal, né? O Senhor dá esta liberdade ao homem, né? O Senhor não faz um homem robotizado, Ele não pega o homem, né, para que o homem pudesse fazer só o que Deus ordenava para fazer, mas Deus ele dá ao homem a liberdade para que o homem possa escolher, né? Deus não vai fazer que o homem ame a Ele forçadamente, mas o homem precisa amar a Deus porque ele quer amar a Deus. É assim que Deus trata o homem no jardim do Éden. E quando Deus faz o homem, Deus fala para Adão: não coma deste fruto. A única ordenança do Senhor no jardim do Éden era para que Adão não pudesse comer daquele fruto. E porque Adão comeu do fruto, Adão trouxe a desobediência, né? E ali toda a terra sofreu. Todos nós estávamos debaixo deste jugo. Porém o Senhor, Ele fala que da semente da mulher nasceria um, que pisaria a cabeça da serpente, né? O Senhor ali, quando o homem ele peca, mesmo o homem pecando, né? Deus ele traz um propósito. Deus ele traz um propósito de salvar o homem. E o Senhor fala com Abraão: Abraão, sai da sua parentela, que de ti farei de você uma grande nação, e abençoarei o que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoar. Ali, o Senhor está mostrando ali o prenúncio, o princípio, ali para trazer, aleluia, novamente o homem, aleluia, a forma original, né? Trazer o homem da sua queda, mas levantar o homem para que também o homem possa ser salvo novamente, porque até então o homem está debaixo da ira. O homem entrou no caminho da desobediência. Quando nós observamos no contexto bíblico, Deus, aleluia, quando olha para o pecado da humanidade, Deus quer destruir a humanidade, porque o nosso Deus ele é santo, porque o nosso Deus ele é justo. Quando nós olhamos para a nossa dimensão, e procuramos muitas das vezes, aleluia, olhar com um olhar humano. Mas quando nós olhamos para o olhar de Deus, nós observamos que o olhar de Deus é um olhar santo, é um olhar reto, é um olhar justo, né? E quando o Senhor começa a tratar com Moisés, depois que ele tira Israel do Egito, ali naquele tempo, era necessário Deus tratar com aqueles homens que viviam naquela época da forma que Deus está tratando aqui no deserto. Deus faz uma promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó, e diz que da descendência de Abraão ele faria uma grande nação. Da descendência de Abraão nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. E quando nós observamos depois que Israel está no Egito, aleluia, sendo escravizado, sendo aprisionado, aleluia, o Senhor decide agora, aleluia, trazer o seu governo novamente sobre a nação de Israel. Mas havia um propósito aqui. O propósito era tirar o homem da maldição, fazer que o homem pudesse
se levantar novamente, fazer com que o homem pudesse se ligar a Deus novamente. Este era o propósito de Deus. Aleluia! Aleluia! E ali Israel agora está vivendo um tempo onde ele está diante do deserto, ele está diante dos medianitas, ele está diante dos edonitas, ele está diante dos amoreus e ele está diante também dos moabitas, né? Ele está diante dos seus parentescos. E quando nós vamos falar de Moabe era a descendência, aleluia, do filho primogênito de Ló, né? Do filho primogênito de Ló, porque Ló, aleluia, segundo a Bíblia, ele teve um filho com a sua filha primogênita, e ali nasceu a descendência de Moabe. Quando nós falamos dos midianitas, estamos falando, aleluia, da descendência de Esaú, que era irmão de Jacó. Quando nós falamos dos edonitas, nós estamos falando, aleluia, do filho de Abraão, porque quando Sara morre, aleluia, Abraão casa com Quetura, e ali nasce os edonitas, né? Então nós observamos que este povo que agora está diante de Israel, era o povo que estava, aleluia, pelejando com Israel, porque Deus tinha feito uma promessa para Israel, aleluia, que ele ia possuir, aleluia, uma terra que manava leite e mel. Agora Moisés está conduzindo este povo pelo deserto. Mas observe que este povo, aleluia, estava no deserto, mas este povo estava olhando para o Egito. Ele estava, muitas das vezes, quando ele está caminhando no deserto, ele está lembrando do Egito. Mesmo Deus abrindo o mar vermelho, mesmo Deus trazendo codornizes, mesmo Deus, aleluia, trazendo o maná, o pão do céu, ainda este povo está olhando para o Egito, desejando as cebolas do Egito, desejando, aleluia, os pratos do Egito. Este povo, ele estava assim. Mas Moisés, ele era um grande, aleluia, líder. Ele era um grande homem que estava, aleluia, conduzindo o povo na direção do Senhor. Aleluia! Moisés tinha uma grande responsabilidade. Aleluia! E quando Deus começa a usar, aleluia, o povo de Israel para conquistar, aleluia, as nações, para conquistar, aleluia, destruir com os amoreus, destruir com os medianitas, este homem, aleluia, que era rei de Moabe, ele começou a ver, aleluia, a glória de Deus sobre Israel. Observe que Israel, ele estava vivendo os seus processos. Entre o povo, ele estava nos seus processos. Aleluia, o povo estava murmurando. Miriam, aleluia, murmurou. Aleluia, Corá, Nadab e Abiú, aleluia, murmurou contra Moisés, trazendo fogo estranho ao Senhor. Aleluia. E quando nós observamos no livro de Números, o povo está caminhando, o povo está, aleluia, sendo conduzido pelo deserto. Aleluia, Deus está dando vitória ao povo. Aleluia, mas Deus ali está tratando também com o povo de Israel. E Deus estava mostrando que era com aquele povo. Mesmo assim, o povo murmurando. Teve vezes que Deus chama Moisés e fala: Moisés, deixa eu destruir com este povo. Aleluia, de ti farei uma grande nação. Moisés falava para Deus: Senhor, o que dirão do Senhor? O Senhor trouxe este povo, Senhor, do Egito para poder fulminar ele aqui nesse deserto. Aleluia, mas ali Deus, quando fala isto com Moisés, aleluia, Deus está mostrando
para o povo que Moisés era um grande líder que estava se preocupando com o povo. É tanto que quando o Senhor fala com Moisés, para que Moisés, aleluia, pudesse subir ali diante da rocha, e naquela rocha, aleluia, Moisés pudesse tocar na rocha, para que a rocha pudesse trazer água para o povo e alimentar também os animais. Aleluia! A Bíblia nos diz que Moisés fere a rocha e por conta disso Moisés não entra na terra prometida, porque o Senhor disse a Moisés que o Senhor tinha levantado ele para que ele pudesse fazer com que o povo cresça naquilo que o Senhor tinha falado para ele, que era chegar à terra prometida. Então observe que Israel está diante dos seus processos, porém, aleluia, os seus parentes, as nações que estavam, aleluia, diante de Israel, ele está observando as conquistas de Israel, está vendo que Deus estava dando vitória a Israel, ele estava vendo que agora o Senhor já está governando, já está com um propósito de fazer com que essa nação sacerdotal comece a se manifestar e a trazer novamente, aleluia, aleluia, a imagem, a glória do Deus que fez os céus e a terra. E quando ele começa a ouvir a história do Senhor sobre a nação de Israel, eles começam a temer. E este Balaque, quando ouve, aleluia, que o Senhor estava ali destruindo com todas as nações que se colocavam contra Israel, ele começa a temer, ele começa a ver que ele poderia ali também ser o próximo a ser destruído. Ele começa a ver que Deus está com Israel e ele teme. Porém, Israel não estava, aleluia, com o intuito de destruir nenhuma nação. O propósito de Israel era passar no meio deles para conquistar a Canaã, que Deus tinha prometido, a terra de Canaã, que manava leite e mel. Este era o propósito de Israel. Aleluia! Porém, quando Israel está passando, aleluia, ele se coloca como adversário de Israel. Muitas das vezes, aleluia, Moisés envia espias, mensageiros a essas nações, aleluia, para que elas pudessem deixar ele passar. E Israel e Moisés falaram: olha, nós não vamos beber da água do teu poço, nós não vamos, aleluia, tocar em nada do que é teu, só queremos passar, só queremos atravessar naquilo que o Senhor nos prometera, que é conquistar a Canaã celestial, a Canaã. E o que é que esses homens fazem? Se coloca em guerra contra Israel, se coloca em guerra contra a nação de Israel. E toda vez que ele se coloca em guerra, aleluia, o Senhor dá vitória a Israel. Aleluia! Mas observe que tanto o povo de Israel quanto as outras nações eram nações que viviam em alojamentos, eram nômades que viviam em alojamento. Eles montavam a sua tenda aqui e montavam a sua tenda acolá. Mas quando nós observamos a nação de Moabe, era uma nação estruturada, mas ele temeu ao Senhor, temeu a nação de Israel, aleluia. E quando ele observa, aleluia, que ali naquela nação tinha algo sobrenatural. A nação de Israel não era como as outras nações, não era como os medianitas, não era como os amonitas, não era como o povo de Edom, os edonitas, mas tinha algo sobrenatural naquela nação. Aleluia! Então, Balaque, ele teme. Balaque, ele começa a ver que não tinha como ele guerrear contra a nação de Israel, com seus exércitos, com seus príncipes. Aleluia! Mas ele sabia que existia um homem chamado Balaão. Aleluia! Este Balaão, segundo a Bíblia, ele era filho, aleluia, da descendência dos edonitas,
que era, como eu já disse, que era filho de Abraão com Quetura, os Adonitas. E ali, esse Balaão era um homem que conhecia o Senhor, que buscava o Senhor, que conhecia a história de Abraão. Aleluia! E ele tinha uma intimidade com Deus. Aleluia! Porque quando nós observamos a palavra, nós observamos que tem homens que não eram da nação de Israel, mas tinham intimidade com Deus, como Jó. A Bíblia não fala que Jó era hebreu, que era israelita. Porém, Jó era um homem que tinha intimidade com Deus, que conhecia Deus de ouvir falar, e depois no seu sofrimento ele conheceu a Deus, aleluia, com os seus próprios olhos. E a Bíblia fala que este Balaão, ele tinha essa intimidade com Deus. Segundo a Balaque, tudo que ele colocava as mãos era abençoado, o que ele falava, aleluia, se ele abençoasse, era abençoado, mas se ele amaldiçoasse, era amaldiçoado, né? E aqui nós observamos que Balaque envia mensageiros a Balaão para que pudesse amaldiçoar, aleluia, o povo de Israel. E aqui, irmãos, eu quero abrir um parênteses para trazer o que Deus colocou no meu coração. Observe que Balaque, ele envia mensageiros a Balaão, para que Balaão pudesse profetizar. Mas o Senhor fala com Balaão: Balaão, não vai com estes homens, porque esse povo é bendito diante de mim, e eu tenho abençoado. Aleluia! Aleluia! Balaão dá a resposta a esses homens, ele volta para Balaque. E quando Balaque ouve, Balaque manda príncipes mais poderosos, mais honrados do que aquele. E novamente, Balaão, ele pede para aqueles homens aguardar, e novamente vai consultar ao Senhor. E o Senhor fala: tu vai com estes homens, mas só vai falar aquilo que eu te disser. Quando Balaão ele sai, ali é onde eu quero trazer para os irmãos aqui uma revelação de Deus. Quando Balaão ele sai, aleluia, observe que por mais que naquele tempo esses homens tivessem intimidade com Deus, mas observe que ele está neste momento sem um discernimento daquilo do que Deus está querendo trazer para a visão do profeta, né? O profeta se perde dentro da revelação do que Deus está passando para ele, né? Deus já tinha falado para ele que o povo era bendito, era abençoado. Deus já tinha falado para ele, mas o profeta insiste em querer honrar a Balaque. E ele sai diante dos príncipes de Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. E a Bíblia nos diz que ele monta na sua jumenta, e quando ele vai para amaldiçoar o povo, aquela jumenta abre a visão espiritual e vê um anjo diante da sua frente. E começa a ver aquele anjo, e ela começa a se desviar para a direita, começa a se desviar, e aquele anjo, ele vinha de encontro a Balaão, porque dentro do coração de Balaão estava, aleluia, sendo influenciado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. E quando a jumenta sai, Balaão encosta o seu pé ali diante da cerca e fere com o pé de Balaão. E Balaão se levanta, espanca a jumenta, e a jumenta começa a falar. Deus dá outro sinal para Balaão, que não é para Balaão amaldiçoar o povo, mas mesmo assim Balaão, aleluia, ele vai diante de Balaque. E a Bíblia vai nos dizer, quando você lê o
o livro de Números, capítulo número 23, que Balaque começa a conduzir a Balaão pelos altares de Baal. E ele oferece ali sacrifícios, mas o Senhor fala com Balaão para que ele não pudesse amaldiçoar. E ele vai caminhando para outros altares, e vai levando para outros altares, para amaldiçoar o povo que já era vendido do Senhor. Deus Santo. E quando nós observamos, aleluia, o discernimento do profeta. Aleluia. E aqui nós trazemos, irmãos, uma lição importante para nossas vidas. Aleluia. Uma revelação importante para nossas vidas. Porque o povo de Israel naquela época, ela representava a nação escolhida para que outras nações pudessem ser salvas. Nós entendemos que ela representava a nação escolhida para que outras nações pudessem olhar a glória do Senhor e pudesse ser que nem Israel. Aleluia. Mas quando nós trazemos isto agora para os nossos dias, para as nossas vidas, nós observamos também que o preço pago por Jesus agora nos reconcilia. Ele nos traz a reconciliação. Muito obrigado. Ele nos traz agora, para